espelho da consciência, devemos refletir a imagem divina, a bem de nós mesmos. Distraído que fui, pago o preço do descompromisso. Hoje, tenho para mim outra escala de aferição sobre quem são os verdadeiros espíritas. Eu, que me entusiasmei em excesso com escritores renomados, médiuns ilustres e bibliotecas ambulantes de espiritismo em que muitos se tornavam, acredito agora que espírita com Jesus, no rumo da sua paz, é aquele que em qualquer tempo, nos reveses ou na calmaria, mantém o ideal de melhoria acima de quaisquer circunstâncias, jamais abandonando ou protelando as tarefas, renunciando sempre que possível a gostos e projetos pessoais, deixando-se levar com muito equilíbrio pelos ditames do coração, que são direções seguras da consciência, encaminhando-nos para a lídima felicidade. Amigo de jornada, eis a nossa grande empreitada nos estágios espirituais em que nos encontramos: alfabetizar o coração nas trilhas do bem definitivo, reafetivar a aprendizagem da religião cósmica do amor, planificar a existência renovando o modo de sentir. Indagamos oportunamente o sábio Bezerra de Menezes sobre qual seria o maior drama vivido pelos espíritas ao deixar a vida corporal, e dele recebemos a seguinte gema de sabedoria: filha, os dramas espirituais são resultados da semeadura terrena, obrigando o lavrador da vida a colher os frutos do que plantou, conforme a lei dos méritos. Assim sendo, o maior drama daqueles que se internam na enfermaria do espiritismo não está na infeliz colheita de sofrimento aqui na vida extrafísica, mas sim no dia a dia da experiência terrena, quando se recusam, na condição de doentes, a ingerir o remédio da renovação interior. Conscientes do que existe para além da morte, deveriam submeter-se a urgente metamorfose afetiva, acionando os recursos da educação com vontade firme e muita oração. O esclarecimento, mesmo constituindo luz e lenitivo, por si só, não basta ao sublime tentame. Os dramas do além são consequências. O verdadeiro drama está em conhecer e nada fazer para melhorar-se. E arrematou o venerável apóstolo do bem. Parece um contrassenso. Enquanto o homem comum colhe amargos frutos na vida espiritual pelo desconhecimento, os espíritas, quase sem exceções, experimentam sofrer da amargura por muito conhecer. Perante a missiva exposta e as palavras do médico dos pobres, erguemos em alta voz a campanha pela humanização nos centros espíritas, convocando os coidealistas, como lema de suas ações, a inspirada proposta do Espírito Verdade: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo, o Espírito de Verdade. Paris, 1860. Certamente não será sem razões que nesse apelo o amor é o primeiro ensinamento. Capítulo 16. Sob a luz do amor. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns, nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos, e aquele que atirasse pedras em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que feito de orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa, que uns e outros pretendem defender. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 348. Interessante analisar, daqui para o mundo físico, a influência marcante de velhas ilusões que carreamos para os ofícios de reeducação na sementeira espiritista. Quando aqui aportamos, temos melhor dimensionadas as percepções que nos permitem lançar um novo olhar sobre os esforços gerais no bem, fazendo-nos concluir que trabalho algum é dispensável, e todos, conquanto suas deficiências, concorrem para o progresso da causa. No entanto, em regressando ao corpo físico, invadidos pelas milenares miragens do orgulho, costumamos entender nossa tarefa como a melhor e essencial, nossos conceitos como sendo a mais valiosa expressão da verdade e a nossa participação como admirável missão que nos eleva acima dos demais. A despeito de erguermos juntos o estandarte da caridade, vezes sem conta abandonamos o imperativo de aplicá-la também nas nossas relações com quantos nos partilham o clima das atividades doutrinárias. Retifiquemos essa miopia da visão espiritual.
Passemos a compor o escasso grupo daqueles que incentivam e sabem respeitar os esforços alheios, sejam quais forem. Disciplinemos a tendência de excluir, e quando destacarmos falhas, recolhamos na ação indulgente ou mesmo ao silêncio e à oração. Valorizemos nossa atuação sem desprezar a de outrem. Cerremos esforços na direção que melhor atenda às nossas crenças, sem alimentar o anseio de ser seguido. Recordemos que ninguém está obrigado a tal mister, da mesma forma que não temos a obrigação de seguir ninguém. Façamos isso em favor de nossa paz e da ordem geral nos nossos campos de trabalho redentor. Lembremos velho rifão das esferas extrafísicas que diz: nenhum caminho para o bem é dispensável, mas nenhum de nós é insubstituível nos serviços de Deus, remetendo-nos a concluir que, se toda tarefa é valorosa, certamente nenhuma depende de nós. Em verdade, habitualmente, o excessivo valor que conferimos às realizações com as quais cooperamos é o mesmo que emprestamos à nossa personalidade sob as lentes da vaidade. Em razão disso, anotemos duas metáforas oportunas. O movimento espírita pode ser comparado à estimável universidade do espírito. As instituições são as áreas específicas de aperfeiçoamento, e cada tarefa pode ser entendida como uma classe que reúne um certo número de aprendizes. Nesse concerto de educação e melhoria, todos temos o valor pessoal intransferível no aproveitamento das lições na construção de nosso saber eterno. Noutra imagem, podemos conceber a seara como um incomparável hospital da alma. Cada agrupamento se assemelha a uma especialidade de recuperação, e cada atividade a uma enfermaria de convalescença. Nesse ambiente de tratamento e prevenção, todos temos nossas doenças a cuidar com medicações individuais na busca de nossa alta. Aprendizes enfermos, eis o que estamos. Portanto, ante os assaltos ilusórios do personalismo no que tange a comparações e julgamentos, fiquemos com o codificador, que acentua vias diferentes, objetivos comuns, para a propagação da verdade, conforme a nossa referência supra-destacada. Amigo do coração. Estejas convicto de que, apesar de tuas reservas com os deveres alheios no bem, Deus conta com eles. Envolve-te na psicosfera do amor, se desejares entender os planos do Pai para com aqueles aos quais ainda não consegues devotar apreço, entendimento e admiração incondicionais. É natural que enxergues elitismo nos que estudam com afinco, já que por agora não despertaste ainda tanto quanto devias para a importância do conhecimento na felicidade dos homens. Compreensível que não entendas os eloquentes do verbo libertador, já que ainda não te sensibilizaste o bastante para o benefício de impor disciplina a teu próprio linguajar diário. Honesta de tua parte a preocupação com o excesso institucional, sabendo que teu incômodo é sinal do aprendizado que tens urgência em aquilatar para que não cometas a mesma distração. Aceitável que destaques personalismo naqueles que cumprem a rotina das honrarias e cargos, uma vez que não dominaste por enquanto tuas manifestações de vaidade em pequenos lances da existência. Sincero de tua parte supores que o farnel distribuído é fonte de preguiça, considerando que ainda não amealhaste suficiente experiência da doação de si mesmo junto aos deveres materiais no lar e na profissão. Justo tu em conformação com a coleta de recursos para eventos de confraternização e estudo, uma vez que ainda não arregimentaste melhores concepções sobre a urgência da união entre grupos de interesse comum. Razoável cobres da conduta do próximo aquilo que ainda não conseguiste implementar na tua própria vivência, e que julgues os denodos de amor dos outros conforme seus limites de atuação. Contudo, se queres amealhar paz e sabedoria para a tua vida, sobrepõe-te a todas essas questiúnculas da existência, que são sombras do egoísmo, e envolve-te no afeto cristão, sendo cortês, generoso e terno com tudo e com todos, educando-te no amor indistinto e incondicional perante as diferenças e os diferentes que te circundam a experiência carnal. Vai, experimenta e verás. Verás o que acontece quando optares pelo divino sentimento ao encontro de teus irmãos, sob a luz do amor. Capítulo 17. Severa inimiga. Graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição, sob aparência de interesse hipócrita pela causa, tudo criticam, formam conciliábulos e corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto, é o que querem. Em se tratando de gente dessa espécie,
Apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos, que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque, se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e atenção. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 336. Sua ação assemelha-se a chamas ardentes no coração. Crepita somente onde existe o combustível do interesse pessoal. Resulta da extrema necessidade de projeção e aprovação social. Traveste-se de animosidade crônica quando não consegue empanar o brilho alheio. Carcome no ódio as almas indispostas a se moralizarem. Graças a seus complexos manejos, inclina o homem a destacar os aspectos sombrios dos esforços do próximo, reduzindo-os em favor da exaltação egoísta. Não conseguindo domínio sobre as reações emocionais infelicitadoras que o acometem, camufla sua desafeição com a indiferença e o descaso. Apaga do dicionário da cordialidade as palavras de incentivo e elogio, admiração e alegria com os sucessos de outrem. Adora plágios de ideias que lhe rendam a sensação de originalidade e inteligência. Causadora de dissidência por não estimular uma convivência valorativa das habilidades e ações dos que compartilham responsabilidades na faina espiritual. Astuta fantasia do orgulho, domina o coração em razão da escassa autoestima. Ônus afetivo que carregamos contra nós próprios ao longo de milênios. Referimos-nos à inveja, severa inimiga de nossa paz interior. A inveja é das mais cruéis imperfeições morais, porque é filha queridíssima do orgulho, e sendo assim, é dos sentimentos que a criatura menos confessa a si mesmo. Pergunte a um grupamento das fileiras do Consolador quem padece de tal doença e, certamente, as justificativas de escape surgirão prontas a abonar as atitudes, fugindo cada qual de reconhecer que padece de inveja. De fato, e a imperfeição que menos admitimos em nós, e que, no entanto, pela sua forma engenhosa de ser, impede seu reconhecimento. Os limites entre a inveja e a necessidade de progresso, o desejo de lograr metas que outros venceram, é muito sutil e demanda autoconhecimento. Bom será para nós, os ceareiros do último momento, que estudemo-la com a profundidade que se faz credora, a fim de aquilatarmos sua presença danosa nos celeiros de amor do Espiritismo. É necessário muita cuidado e espírito de fraternidade para constatar sua ação sutil e nociva em atos e pensamentos, palavras e decisões, sentimentos e procedimento. Nossa atenção, entretanto, volta-se para uma de suas facetas mais pertinentes à faina doutrinária, ou seja, a animosidade crônica. Conceituemo-la como sendo contumaz e crescente disposição afetiva. Uma indesejável, inoportuna e estranha rivalidade com alguém. Surge em razão de pequenos acidentes do relacionamento ou mesmo inesperadamente, sem nenhuma razão aparente. Persegue seu portador com incômodos e indefiníveis sentimentos ante a presença daqueles que lhe são alvo de sua indisposição, chegando, muita vez, a constrangê-los ou confundi-los. Os invejosos deixam sempre a sensação de que se escondem perante os invejados. Tipifica-se como um fechamento intencional do afeto, coagulando as emoções na frieza disfarçada. Se não houver nobreza moral e alguns cuidados, tomará o rumo da aversão e da malquerença. Se forem, os invejosos, de temperamento discreto, guardarão variados estados de ânimo sob intensa pressão íntima, seguidos de mal-estar. Se extrovertidos, despencarão pela maledicência como extravasamento enfermiço. Analisando suas causas mais comuns, constatamos que a inveja promove a inaceitação da felicidade, do êxito alheio e de perfis psicológicos que não coadunem com os quesitos pessoais do invejoso, ou então ela, a inveja, apenas deflagra elos mal vividos de outras existências corporais, retomando um ciclo de vinditas afetivas. Crônica doença do afeto, essa animosidade pertinaz só será vencida à custa de muita oração e jejum, pautando-se nos relacionamentos com muita maleabilidade, superando o caráter rígido, disciplinando-se a hábitos de cordialidade e toques de ternura no despertamento de bons sentimentos, vigiando as expressões do humor e do amor até mesmo quando estiverem restritas ao campo dos pensamentos. Em verdade,
O que precisa o invejoso é ouvir o coração clamando pela ação de paz e incentiva os bons passos de quantos não suportam acompanhar as vitórias. Ouvir e agir no bem, eis o desafio. Tão graves são os ardis da severa inimiga que o invejoso, quando acolhido com entusiasmo e cordialidade de quem é alvo de seus sentimentos, sente-se humilhado, disfarçando-se com atos de desdém. Os invejosos são, sobretudo, sutis detetives da conduta alheia. Chegará o momento em que reconhecerão o mal que causam a si próprios no ato de adular a severa inimiga, que se esconde traiçoeira nos bastidores de suas movimentações infelizes. Amigo do coração. O codificador relaciona em nosso item de apoio a questão dos inimigos confessos do Espiritismo no seu tempo, cuja frequência às sessões hebdomadárias tinha como principal objetivo retardar a marcha do Espiritismo. Hoje, esses inimigos não estão mais contra a doutrina, mas podemos encontrá-los em velada oposição aos profitentes da causa, com os quais sentem ciumeiras e despeitos infantis. Convém-nos relembrar a advertência oportuna exarada nos primeiros momentos do Espiritismo: se os inimigos externos nada podem contra o Espiritismo, o mesmo não se dá com os de dentro. Refiro-me aos que são mais espíritas de nome que de fato, sem falar dos que do Espiritismo apenas têm a máscara. Nesse tema, alertamos os servidores devotados e animosos para se precaverem contra esse capítulo especialíssimo da convivência doutrinária. Evitem prezar em excesso essas artimanhas e caprichos do comportamento invejoso, quando o destino de tais investidas for a ti endereçado. Considerar em demasia esse gênero de conduta infeliz é atrair para si mesmo o halo vibratório emanante de tais corações. Mesmo quando tenhas sido motivador da invigilância dos que te cercam, ora por eles e demonstra humildade sem subserviência. Intencional ou não, a ação invejosa desses adversários gratuitos dos obreiros dispostos ao bem culmina em lamentáveis processos de leviandade verbal. Difamação e maledicência são-lhe os açoites da palavra, provocando deserções e dissidências. Como acentua o lúcido Kardec, agem através de surdos manejos, que passam despercebidos, e no campo do afeto espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição. São instrumentos da cisânia. Sentindo-se inferiorizados face às comparações que estabelecem com os bem-sucedidos, destacam os aspectos menos úteis da ação alheia. Nas lides do centro doutrinário, a inveja, em vários casos, é sintoma de apego e apropriação de espaços de trabalho, seja nos cargos ou em atividades com as quais o carinho e a devoção do trabalhador abrilhantaram os deveres naquela oportunidade, seja na disputa mental que o invejoso trava entre si aquele que concebe como oponente, em razão da desenvolta atuação de seu imaginário adversário. Percebe-se ainda a presença da inveja nos lidadores despeitados através do desvalor com que tratam o empenho do outro. Verificando um evento ou iniciativa, procuram atenuar a grandeza do êxito de grupos ou pessoas, destacando facilidades e comodidades para tal tentame, ou ainda assinalando, sob sua perspectiva, os lados ruins de tais empreendimentos. Na verdade, o incômodo do invejoso com o progresso dos outros lhe é algo muito doloroso. Nessa posição desditosa, sempre empenhado em olhar para fora de si, estabelecendo comparações e debochando das vitórias alheias, o invejoso impede a si mesmo de perceber seus valores pessoais, sua possibilidade de agir, de vencer, embaçando sua visão espiritual para entender o papel glorioso a ele reservado na obra do Pai. Certamente, sua crise moral é de inaceitação e rebeldia. Querendo ter ou ser o que os outros são ou têm, termina cada vez mais infelicitado e descontente, com isso dando uma escandalosa prova de desamor a si mesmo. As criaturas que se amam ou estão aprendendo a se amar compreendem que o ser tem seu destino, sua rota, sua missão, e que ninguém mesmo, possui nem mais nem menos do que aquilo que merece ou precisa para cumprir seu caminho divino. Porém, quando a alma entende as ordens naturais da vida, assimila sua parte individual na obra excelsa de Deus, compenetrando-se do espírito de cidadão do universo e realizando a aventura de atuar pela edificação a que foi convocado, em paz e júbilos infindáveis. Entendamos assim que admirar, elogiar, compartilhar e incentivar as vitórias dos coidealistas é a formação do hábito da solidariedade relacional no coração e exercício afetivo preventivo contra a inveja. Adequemo-nos a esse comportamento feliz como quem estende as mãos uns aos outros em forte corrente do bem,
auxiliando-nos mutuamente, fortalecendo os valores individuais e as benesses das tarefas, sem nos fixarmos nas deficiências do trabalho ou do trabalhador. Resumamos então em pequeno roteiro os passos no combate à nossa severa inimiga, quando ela se manifeste. Admitir sua existência no coração é o primeiro passo. Conhecer suas formas de manifestação. Estudar suas razões através de uma viagem interior. Adquirir o controle sobre as suas reações emocionais. Saber conviver harmoniosamente com ela, transformando-a para o bem. Empenhar-se na renovação da convivência construtiva com quem é alvo de suas investidas. Capítulo 18. Flexibilidade nos julgamentos. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos, para a obtenção de bons resultados. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. Assunto grave e oportuno nas questões da vida interpessoal são as sentenças irredutíveis que costumamos lavrar relativamente aos outros no campo dos julgamentos. Ainda não desenvolvemos suficiente capacidade para analisar o outro, entendido aqui como sendo diferente de nós, de maneira autoritária, isenta das lentes morais que classificam as diferenças como imperfeições e limitações. Em razão disso, e também por conveniência, basta uma só atitude infeliz de nosso próximo, pela nossa ótica, para decretarmos veredictos éticos, que serão rigorosos adjetivos identificadores da personalidade daquilo que o outro é, em nossa concepção. Um homem não pode ser julgado apenas por uma atitude, por uma faceta de seu temperamento. Ter-se-ia que melhor aquilatar suas razões, seus sentidos pessoais, sua integralidade espiritual para então fazermos melhor avaliação sobre os porquês de suas ações e de seu proceder. A precipitação e a parcialidade nesse capítulo das relações têm ensejado um imaginário inverossímil, fantasias calcadas em expectativas relativamente àqueles com os quais convivemos. A influência dos papéis sociais, as tendências do homem integral, a questão da educação infantil, o momento psicológico da criatura, a interferência de desencarnados, os interesses pessoais são apenas alguns dos muitos fatores que devem ser arrolados na arte de julgar. Conveniências, nas quais nos encontramos amordaçados moralmente no atendimento a caprichos ou conceitos pessoais, fazem com que decretemos juízos definitivos e imutáveis sobre as pessoas. Uma leve flatulência e já nos sentimos à vontade para expedir juízos. E se a pessoa em questão é alguém que não atende às nossas exigências de entendimento e afinidade, possivelmente daqui a um século ainda sustentaremos as mesmas recriminações, guardando, por conveniência, as mesmas ideias sobre nosso réu. Nesse caso, nosso orgulho rebaixa outro ao patamar das próprias lutas pessoais, e a inveja provoca uma miopia impedindo-nos de enxergar as qualidades nele existentes. Difícil tema dos relacionamentos, porque além de convivermos com aquilo que os outros pensam que somos, ainda temos que separar aquilo que pensamos que somos, daquilo que realmente somos, deixando claro que nem mesmo nós próprios, em muitos lances, sabemos avaliar com a precisão necessária as causas de nossas ações. Como então apressar em lavrar acusações sobre o próximo se nem a nós mesmos conhecemos com exatidão? Devido a esse hábito enfermiço, podemos registrar algumas consequências previsíveis na vida interrelacional, quais sejam: contínua indisposição de conviver com as pessoas alvo de nossos veredictos depreciativos. Incômodos emocionais variados, quando na presença da criatura julgada por nós. Tendência à maledicência na manutenção dos decretos por nós lavrados. Carecemos analisar quais as causas desse automatismo milenar, se desejamos superá-lo o quanto antes. Em alguns casos, o complexo de inferioridade faz-se presente, levando-nos a reduzir o conceito de valor do outro, porque assim influímos a sensação de que somos melhores aquilatados. Outras vezes, deparamo-nos com uma situação de projeção de autorrepulsão, recriminando no outro o que não aceitamos em nós. Sem a reencarnação não poderíamos investigar esse episódio comportamental com a merecida sabedoria, analisando a influência de imperfeições que determinaram fracassos conscienciais em vidas anteriores e custaram muita amargura e dor na erraticidade. Planejando o recomeço na carne, priorizamos intensa vigilância sobre esses antigos desvarios morais, nutrindo propósitos renovadores. Retomando a oportunidade na terra,
Embalados por esses sonhos de libertação e conscientização, tenderemos a ser severos com tudo que orbita em torno dos traços de caráter que desejamos vencer. Lamentavelmente, tal severidade transferimos também ao nosso próximo, e chegamos mesmo a imputá-la, em alguns casos, como pertinente somente a ele, relegando mais uma vez os deveres corretivos em nós mesmos nas áreas de fragilidade. Em verdade, são variadas as causas dessa rigidez nos juízos implacáveis. O importante é que tenhamos maleabilidade sempre na nossa vida interpessoal. Cada homem tem seus motivos para ser como é ou fazer o que faz, ainda que palmilhando pela perversidade. Busquemos assim a conquista da compreensão em favor da alteridade. Alteridade essa que não nos eximirá de ajuizar e pensar, mas que nos conduzirá a uma postura de predisposição ao convívio fraternal nas bases da tolerância, do perdão e do entendimento, quanto possível. Evidentemente, não somos obrigados a ser coniventes com as atitudes do próximo. No entanto, os desafios da convivência apelam para a utilização de relativização nas análises imputadas aos corações de nossa faina diária. Aprofundemos constantemente o entendimento sobre os motivos que levam o homem a fazer suas escolhas e a tomar suas decisões. Elostecer a sensibilidade afetiva para galgar essa compreensão da realidade subliminar de cada criatura, penetrar na alma de cada ser, extrair a essência. Sem tal exercício, ficaremos na superficialidade, estabelecendo juízos parciais e sem conhecer as raízes das ações humanas, aprisionados a versões unilaterais que podem trazer-nos decepções ao longo da vida ou mesmo na imortalidade. Prudente será, portanto, que apliquemos sempre a severidade conosco próprios, procurando tirar o véu do personalismo e realizando o autoencontro com a verdade sobre nós próprios. Ainda assim será imprescindível a flexibilidade, o autoperdão, a complacência para com nossas deficiências, porque quando tomamos, também para conosco, a decisão dos juízos imperdoáveis, caminhamos para o outro extremo da questão, alimentando o desamor e a culpa contra a conquista da felicidade pessoal. Ninguém é no todo exatamente aquilo que dele pensamos ou sentimos. Perceberemos em cada ser aquilo que constitui, em verdade, o material da vida que edificamos em favor do nosso progresso pessoal. Relações mudam, quando mudamos o foco que temos sobre aqueles de nossa convivência. Quando mantemos um foco único sobre alguém, devemos nos perguntar, por que estamos deliberando fixar a mente nesse padrão? Certamente perceberemos, com tempo e serenidade, a que motivos estamos atendendo. Aliás, esses são quesitos imprescindíveis para julgamentos mais realistas e proveitosos. Essa descoberta será de grande valor para nós, por se tratar do divino movimento interior do autoconhecimento, lançando sondas nas regiões incognoscíveis do mundo íntimo em busca do aperfeiçoamento que nos tornará maleáveis e plenos de alteridade com outro diferente, aprendendo a amar sua diferença e com ela sempre a crescer algo no auxílio e construção de uma relação pacífica e promissora. Amigos, julgamentos definitivos excluem as possibilidades da fraternidade. As pessoas mudam a cada dia, e nem sempre se conservam as mesmas, o que lhes seria um direito caso isso fosse possível. Nos ambientes espiritistas, os julgamentos morais tornaram-se triviais. Em razão dos conteúdos do conhecimento com o qual laboramos, muito facilmente se percebe as conclusões do tipo, é personalismo, é vaidade, é invigilância. Tais peças de inquisição ética infelizmente são utilizadas como processo de exclusão institucional ou mesmo relacional. A elevadíssima expectativa que nutrimos uns para com os outros, entre espíritas, chega às raias da insensatez. Devemos sempre esperar muito de nós mesmos, e ter sempre acendrada misericórdia para com o outro. Tal expectativa chega ao ponto de presenciarmos, inclusive, os julgamentos sobre o estado espiritual post-mortem daqueles com quem convivemos ou que foram expoentes de nossas lides, sobre os quais, comumente, se imputa excessivo rigor acerca de como se encontram na vida dos espíritos, face a alguns deslizes cometidos por tais corações quando na experiência carnal. Sejam graves ou não esses desatinos do comportamento alheio, é preciso destacar que o critério de maior influência na erraticidade ainda e sempre será a consciência, acrescido da interferência protetora e educativa dos avalistas das reencarnações. Em conhecendo a ficha espiritual dos milênios de seus tutelados,
têm eles plena e competente capacidade para ajuizar sobre os destinos futuros. E não esqueçamos que, como instrumentos da misericórdia, tais tutores do bem só ajuizam sobre a recém-finda vivência de seu tutelado considerando o somatório de suas existências, sem jamais se fixarem nas infelizes decisões que tenha tomado ao longo de apenas uma etapa. Para nós que temos acompanhado inúmeros processos de avaliação nessa perspectiva, aqui na vida espiritual, podemos vos afiançar que a carga de expectativa que os irmãos de ideal no plano físico colocam nos julgamentos uns sobre os outros, via de regra, não corresponde ao beneplácito com o qual é tratado cada desencarne de espíritas. A elevada carga de expectativas que têm os companheiros destitui o sábio recurso da sensatez e da indulgência. Enquanto na vida espiritual aqueles que, para os homens, deveriam ser recebidos com honras, quase sempre se encontram na perturbação, aqueles outros, que supondes na infelicidade em razão de suas invigilâncias, comumente, contam com o crédito do serviço no bem que realizaram, na amenização de suas faltas, e na garantia de um amparo que os permita experimentar, tão somente, a controlável amargura que terão de suportar pelo bem que podiam fazer e não fizeram. Essa é uma empreitada decisiva do orgulho que ainda nos mantém reféns ante os novos ideais que esposamos. Não conseguindo os voos de amor no campo do afeto que nos possibilitaria a tolerância e a afeição incondicionais, vivemos atrelados aos pesados fardos impostos pelas relações fatigantes uns com os outros, incomodados com a ação alheia, estabelecendo cobranças que supomos justas, sobrecarregando o próprio psiquismo com agastamentos a título de defesa doutrinária ou de correção de fatores históricos mal talhados, sob a ótica de nossas avaliações. Enquanto mantivermos essas sentenças imutáveis, penetraremos cada dia mais as sombras de nós mesmos, revivendo velhos quadros da perseguição doentia por amor a Deus. Quem cultiva a autenticidade e guarda a consciência tranquila na vivência dos ideais que esposa deve sempre recorrer ao diálogo, ao perdão, ao estudo atento dos fatos, objetivando fazer melhores juízos de tudo e todos, buscando penetrar na essência das experiências da convivência e, sobretudo, sempre advogando o bem e a concordância no trabalho digno e renovador, evitando as ciladas do orgulho humano a nos conduzir ao império do autoritarismo e da tirania. Jesus poderia ter estabelecido a verdade para Pilatos, mas não o fez. Decretaria ele na ocasião algo que competia ao governador descobrir por si mesmo. Certamente o mestre sabia que pouco adiantaria julgar Pilatos em sentença recriminativa de qualquer natureza moral, porque ele não aceitaria e tudo permaneceria do mesmo modo. Abstendo-se de ajuizar com o séquito romano, Jesus ensina-nos a evitar a promoção de vínculos sutis e desgastantes, que sempre passam a existir quando decidimos, com nossa suposta autoridade, sentenciar com maus sentimentos a vida além da nossa, roubando a própria paz interior. Razão pela qual, com o brilhantismo de sempre, Allan Kardec destacou, conforme nossa referência em estudo, já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos, para a obtenção de bons resultados. Capítulo 19. Nos leitos da caridade. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável, para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 340. Uma sutilidade da convivência humana tem se tornado muito habitual, a falta de gratificação nos relacionamentos. O efeito imediato dessa indesejável situação é a ausência de motivos para recriar os encontros, já desgastados, com aqueles com quem compartilhamos os deveres na órbita doutrinária, levando-nos a acalentar o distanciamento proposital, escolhido. No educandário das provas sociais, onde crescemos à custa do trabalho e obrigação, é compreensível que tal quadro se desenvolva. Não podemos afirmar o mesmo quando se trata dos encontros e desencontros nas frentes de crescimento com Jesus. Simpatia, antipatia, admiração e aversão, nessa perspectiva, são fatores reeducacionais de aprendizagem dos quais jamais devemos desertar, a pretexto de estabelecer somente relações felizes e agradáveis.
Quando nominamos o centro espírita como educandário do afeto é porque nele percebemos a imensa clareira de oportunidades para a aquisição dos valores morais e emocionais, que somente serão auridos na vida relacional ajustada a uma proposta de transformação pelas vias da educação. Uma das causas dessa desistência de conviver podemos encontrar na sobrecarga que muitas vezes costumamos colocar sobre os irmãos de ideal, em razão das elevadas expectativas que nutrimos sobre seu proceder, aguardando deles finuras e gentilezas constantes como atestado de autenticidade espírita. Com isso, esquecemos das nossas limitações e carências, passando a cobrar dos outros o que ainda não temos condições de realizar. É salutar aguardar o melhor dos amigos, contudo, evitemos a rigidez ante suas escorregadelas, porque senão estaremos, em verdade, acariciando a intransigência disfarçada em decepção. Elevadas expectativas devemos tê-las para conosco mesmos, embora ainda assim tenhamos de usar de paciência e autoperdão constantes. Temos muitas barreiras de comunicação nas relações, e isso tem impingido uma carga por demais pesada no favorecimento do entendimento e da afetividade. O tempero do afeto, contudo, facultaria o encanto e o bem-estar à convivência, estimulando a continuidade de hilos imprescindíveis para a elaboração de projetos e labores de fundamental significado nas leiras do serviço espiritual. Ações intransigentes, se dotadas de afeto, tornar-se-iam determinação construtiva. Palavras enérgicas, embaladas na ternura da voz, seriam alertas promissores. Normas rígidas, cisternadas com carinho, concitariam a reflexão. Vigiemos, portanto, esse distanciamento por opção e transformemos nossas relações. Reflitamos um pouco mais, deslocamos quilômetros para servir em caridade àqueles penalizados na pobreza, nos cárceres, nos hospitais, nas creches ou nas sombras da obsessão. Todavia, quase sempre, descuidamos daquele coração que está ao nosso lado nas tarefas junto à agremiação doutrinária, com o qual nem sempre nutrimos as melhores expressões de afinidade e simpatia. Estejamos assim mais atentos aos leitos de dor e penúria que se encontram, também, no âmbito de nossas próprias relações doutrinárias, acrescendo-lhes amor e amparo, proximidade e afeição. Afeto no ato de ouvir é a caridade da atenção. Quantos se sentem menosprezados e submissos aos leitos da escassa autoestima, clamando por um minuto de prestígio? Afeto na atitude de valorizar o esforço alheio e a caridade do incentivo. Quantos se encontram desanimados e estirados aos leitos do descomprometimento por falta de apreço à sua colaboração? Afeto na saudação é a caridade da cordialidade. Quantos são aqueles que ante um gesto de bondade decidem levantar-se do leito da aversão? Afeto na prontidão é a caridade da cooperação. Milhares de criaturas, sob a influência contagiante da atitude e da disponibilidade alheia, libertam-se dos leitos da preguiça, seguindo-lhes os exemplos. Afeto na delegação é a caridade da confiança. Será que imaginamos quantos são os corações sensíveis e bem-intencionados que se entregam aos leitos da desistência simplesmente por não serem convocados a realizar? Afeto na disciplina, caridade da tolerância. A ausência de ternura na aplicação de regras faz muitos tombar nos leitos da insatisfação e da inveja. Afeto na palavra, caridade da brandura. A rigidez do verbo tem agredido a muitos que se apegam propositadamente aos leitos da suscetibilidade. Afeto na tolerância, caridade da indulgência. E quantos são os que padecem o arrefecimento do ideal em razão de serem entregues aos leitos da recriminação, ante suas intenções e projetos de ousadia nas mudanças? Atenção, incentivo, cordialidade, cooperação, confiança, tolerância, brandura e indulgência são as caridades de casa, pródigas fontes formadoras do espírito familiar que devem laçar os grupamentos erguidos em nome de Jesus e Kardec. Caridade no grupo é obtenção de paz, alívio de culpas, restauração do afeto pela compensação em dar, exercícios de amor pela didática da solidariedade, revitalização energética, recomposição consciencial, desarticulação dos reflexos da educação infantil, desvinculação obsessiva, lenitivo, conforto e alívio para caminhar. Estudemos mais sobre a caridade relacional e compreendamos melhor os benefícios da vivência do afeto em favor de nosso futuro espiritual, porque então descobriremos, pelo estudo e pela vivência,
que amar é vigoroso preventivo que elimina grande parte de nossas dores provacionais na escola da convivência. Capítulo 20. Plenitude na gratidão. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350. Deus é amor e compaixão plena. A vida é a expansão das benesses divinas que nos fazem credores universais em busca de quitação dos saldos de misericórdia por eles parzidos. O matemático Frei Luca Pacioli estabeleceu em 1494 os princípios fundamentais da contabilidade humana, consignando que aquilo que se recebe é débito, enquanto a quitação é crédito e desobrigação. Semelhante princípio nos balanços da economia empresarial reflete a lei universal do amor. Quanto mais se dá, mais se tem; quanto mais se exige, mais se priva. Dar é crédito, receber é débito. Só temos aquilo que damos, e o amor tem esse milagre: quanto mais se dá, mais se tem. De posse dessa perspectiva, listemos algumas de nossas contas, a fim de verificarmos se temos os saldos que costumamos esbanjar ante as exigências de todo dia. Renascer no corpo físico, dívida com o recomeço e a esperança. Acolhimento dos pais, dívida com a gratidão e a prole. Escola para instruir, dívida com o saber. Mestas desveladas, dívida com a generosidade. Arrimo dos amigos, dívida com a cooperação e o estímulo. Benfeitores inesquecíveis, dívida com o amparo. Profissão para exercer, dívida com a sociedade. Orientação espiritual, dívida com o espiritismo. Natureza exuberante, dívida com o planeta. Alimento nutriente, dívida com o agricultor. Tecnologia facilitadora, dívida com os inventores. Medicação refazente, dívida com os cientistas. Diversão e lazer, dívida com o tempo. Cultura à disposição, dívida com o livro. Empregados dedicados, dívida com a obediência. Patrões solidários, dívida com o apoio. A roupa que vestimos, o conforto dos lares, os recursos amoedados, a saúde e a prosperidade, conquanto sejam recursos amealhados na faina diuturna do progresso pessoal, só se tornaram possíveis porque, antecedendo as vitórias de cada dia, foram alvo de uma previsão na erraticidade, com endosso de avalistas dispostos a tutelar nossos planos reencarnatórios, contemplando-nos com condições mínimas para lograr o sucesso em várias situações da existência. Dessa forma, os recursos mínimos para empreender vitórias maiores constituem dívidas com os ativos da vida, ante a contabilidade divina. Somente o egoísmo humano, travestido em usura e insensibilidade, pode levar o raciocínio a encharcar-se de materialismo na supervalorização da movimentação pessoal, a ponto de nos colocarmos como centro exclusivo dos nossos êxitos, sem contabilizar a extensão de amparo da divina providência. A vida é um processo de permutas contínuas e o que foge de viver nessa lei padece as injunções da própria lei, decretando que até aquilo que parece que temos pode nos ser tirado. Essa razão pela qual apontamos a ingratidão como sendo um dos maiores corrosivos da sensibilidade e do amor. Ela apaga da memória os benefícios do ontem e antecipa obstáculos em relação ao amanhã. Ser grato é ser melhor e crescer, é ter na lembrança os benfeitores de ontem, é aprender a fixar-se nas circunstâncias felizes da existência, é devolver à vida os créditos que nos beneficiaram, é aprender a superar queixas e desgostos com a reencarnação, dilatando o espírito de desprendimento e aceitação, sem deixar de buscar o progresso. Dar é ter. Reter a emissão magnética de atração dos reflexos do medo, da insegurança e da cobiça com os quais esculpimos nossa derrota a longo prazo, projetando à nossa volta os efeitos infelizes que espelham tal estado íntimo. Dessa forma, o materialista vê no outro o reflexo da competição e o categoriza como concorrente. O medroso vê no próximo o reflexo de seu temor e nomeia-o como inimigo. O inseguro expande sua emoção e vê-se no outro, classificando-o como dilapidador. Estejamos atentos a essa lição de afeto de todo instante, a fim de aprendermos a sublime lição da gratidão, mantendo-nos em constante estado de satisfação e alegria com as experiências da vida. Pessoas gratas atraem bênçãos, vibram saúde, são dotadas de otimismo, entendem a dor, alimentam-se de altruísmo, são fortes ante as lutas, adoram gente e sentem-se bem ao lado de todos.
Os gratos ocupam-se em doar-se sem se consumirem ansiedades e aflições sobre como vão lucrar vantagens. Corações agradecidos sentem-se gratificados, embora nem sempre se verifique o inverso. Os gratos sabem perdoar com mais facilidade, desculpar instantaneamente e prosseguir sem fixações em fatos desagradáveis. Agradeçamos com sentida oração a Jesus e a Kardec as felizes oportunidades de nos refestelarmos nas ambiências espíritas, mesmo com os agastamentos nos grupamentos, mesmo com as incongruências que observamos. O amor é a mais profunda e gratificante experiência da jornada evolutiva do espírito. Amando, credenciamos à vida os recursos para a nossa felicidade. Exigindo o amor, debitamos o tributo da paz em nossa conta pessoal. Procura vivenciar o afeto enobrecedor entre irmãos de ideal, dá de ti mesmo, seja o provedor afetivo de teu grupo. Aprende a amar, incondicionalmente, e perceberás como é mais preenchedor que ser amado. O habitual é que todos esperem ser amados. Seja você aquele que realiza o gesto incomum e irradia os nobres sentimentos do cristão, mesmo que deles careça. A vida, evidentemente, te responderá. Senhor, receba nossa gratidão pela extensão de tua bondade. Mesmo esquecidos de teu amor nas variadas formas de auxílio com que nos abençoas, agradecemos agora com sentida oração a oportunidade da existência. Gratos pelo lar e pela terra que nos acolhe, gratos pela saúde e corpo que nos ofertaste, gratos pelo luminoso caminho espírita, receba nossos sentimentos de louvor. Sabendo, porém, ó Pai, do quanto somos distraídos e inconsequentes em esbanjar qualidades e recursos que ainda não nos pertencem, suplicamos o teu acréscimo de misericórdia em favor de nossa fragilidade nos dias vindouros. Ajuda-nos a honrar com atos o reconhecimento dessa hora, mantendo-nos na plenitude da gratidão, irradiando a constante alegria de viver e de ser ante os labirintos das provações. Obrigado, Senhor. Capítulo 21. Melindre nos centros espíritas. Os antagonismos, que não são mais do que feito de orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa, que uns e outros pretendem defender. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 348. Costuma-se asseverar que ele é a doença pertinaz de nossos meios espíritas. Somente a criatura abnegada nos serviços do bem não padece suas injunções a ponto de se agrilhoar a elas. É o melindre, reação de apego doente às nossas criações. No campo moral, podemos concebê-lo com as seguintes facetas. Personalismo magoado. Indicador de nosso contágio pelo egocentrismo. Rebeldia do orgulho. Surge com mais assiduidade nos relacionamentos de pouca profundidade afetiva, nos quais escasseiam os valores da sinceridade, do diálogo e do bem-querer. Sua faina consiste em minar as energias através da mágoa crescente, expressada em complexos mecanismos de tristeza, decepção, desânimo e revolta. E depois de alcançar as fibras mais sensíveis do sentimento, promove um campo de guerra nos pensamentos que penetra as faixas da fantasia e da obsessão. Analisado por um prisma psicopatológico, o estágio agudo do melindre, processado em cólera muda ou manifesta, corresponde a uma fuga momentânea da realidade para uma incursão alienante em quadro esquizofrênico de rápida duração, no qual a mente raia pelos campos delirantes e persecutórios. Há pessoas propensas a se melindrarem graças à posição íntima de se colocarem como vítimas da vida. Assediadas por culpas de outras vidas, que mais não são que seus desvarios de autopiedade e preguiçismo, elaboram um sensível sistema psíquico que as predispõe a se sentirem perseguidas pela má sorte, pelos obsessores e pela indiferença dos outros em relação a elas. No fundo, são vítimas de si mesmas. São casos de desajuste reencarnatório em bases de rebeldia e inconformação com sua atual existência, promovendo uma insatisfação persistente com tudo e com todos, em lamentável egocentrismo de opiniões e interesses onde quer que se movimentem. A atitude de suscetibilidade é a responsável pela grande maioria dos litígios, cismas, agastamentos e das querelhas do relacionamento dentro das nossas casas espíritas. Nisso encontramos mais uma forte razão para o urgente investimento na melhora emocional das relações interpessoais dos integrantes de nossas agremiações de amor. O melindre é a resposta irracional da emoção,
demonstrando plena ausência de inteligência intrapessoal. As criaturas educadas emocionalmente têm sempre respostas adequadas ao teste do melindre. Reagir com equilíbrio, elaborar soluções criativas aos impasses e agir com espontâneo amor são respostas de quem é dotado de farta inteligência emotiva, lograda em refregas nas vivências do espírito que amadureceu para a vida. O melindre é a pobre resposta do sentimento agredido. As casas espíritas compostas por relacionamentos de conteúdo moral elevado, tais como a assertividade, a empatia, o conhecimento mútuo, a amizade, favorecem uma convivência saudável e harmoniosa que enseja defesas contra o vírus contagiante do orgulho ofendido. Por longo tempo, ainda estagiaremos sob os mandados do amor próprio ferido, já que ainda não guardamos a suficiente abnegação e humildade para superá-lo integralmente. Nada mais natural que recebermos seus reflexos. Contudo, se já temos em nós a luz do Evangelho e do Espiritismo para guiar nossos passos, compete-nos empreender árdua luta para não permanecermos por tempo demasiado sob sua influência perniciosa, a fim de não permitirmos os dolorosos trâmites da subjugação e da perda energética, seguida de doenças variadas, sobretudo, no sistema circulatório. Enredados em suas malhas, procuremos meditar e orar, estudemos suas origens em nós e afastemos tudo quanto possa dar-lhe guarida por mais tempo. Empreendamos nossos melhores esforços pela casa espírita mais fraterna e de relações honestas, sinceras, onde encontremos o clima desejável de confiança e afeto para dirimirmos as dúvidas naturais de nossa convivência, que também se encontra em aperfeiçoamento e aprendizado, não permitindo as brechas das imaginações doentias que são campo arado para ofensa e a desavença. Lembremos, por fim, que o futuro trabalhador do movimento espírita é, quase sempre, originado das experiências cotidianas de nossas casas, onde muito experienciou nas sendas da suscetibilidade ferida. Ante esse fato, ficam para nós as indagações: qual terá sido o recurso de superação adotado pelo trabalhador nas questões melindrosas? Terá ele desenvolvido habilidades emocionais inteligentes para lidar harmoniosamente com tal imperfeição, ou apenas adquiriu o hábito de se insensibilizar e se tornar imune às agressões? Precisamos dessas respostas, pois elas explicam e geram muitos fatos. Capítulo 22. Casas ou grupos. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade, pela variedade dos elementos de que se compõem, exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessários nos pequenos grupos. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. Feliz e inspirada fala do excelente educador e magno codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Casas ou grupos. O que atende melhor aos anseios de crescimento e desenvolvimento das potencialidades para ser. As casas pedem regulamentos, paredes e esforço físico. Os grupos são criados por relações, vivências e esforço moral. As casas abrigam-nos das intempéries materiais, enquanto os grupos são recantos de estímulos contra as investidas dos reveses da alma. As casas formalizam os movimentos para fora, enquanto os grupos consolidam elos essenciais voltados para os valores íntimos. As casas têm chefes, os grupos têm líderes. As casas são estáticas, os grupos, dinâmicos. As casas são dependências, os grupos, autonomia. As casas são o corpo, os grupos, sua alma. Casas priorizam a instituição, grupos laboram por mentalidades e ideias. Casas são submissas a normas, grupos são expressões de criatividade e responsabilidade, harmonia e cooperação. As casas pedem hierarquia, os grupos apelam para participação promocional. As casas podem servir de troféus à vaidade pessoal, enquanto os grupos são fontes inesgotáveis de serviço coletivo contra as artimanhas do personalismo. As casas reúnem pessoas, os grupos unem as pessoas. Nas casas as pessoas encontram-se, nos grupos elas convivem. Nas casas onde não encontramos grupos que se amam e respeitam, podem se desenvolver ambientes de frieza afetiva e menor valor e individualidade,
conquanto possam prestar relevantes serviços à sociedade. O centro espírita, enquanto casa, precisa reciclar seus paradigmas, contextualizar seus métodos, renovar sua forma de agir e decidir, agilizar suas atividades para o atendimento dos inumeráveis e surpreendentes desafios que ora assolam as vidas humanas com dores acerbas. A renovação dessa mentalidade deve iniciar-se pela formação de equipes, os grupos. Relembremos a origem da palavra grupo, que vem de grupo, do italiano, que significa nó. No caso, um nó entre seus membros. Entretanto, formar e manter os serviços de equipes é iniciativa que demanda preparo dos dirigentes. Estamos num momento de ausência de horizontes, de respostas, de soluções. Notam-se os problemas, relacionam-se os obstáculos, estudam-se as causas de dificuldades. Poucos, porém, conseguem trilhar os caminhos na operacionalização de melhoria e driblar os empecilhos. Precisamos ajudar os dirigentes a pensar, a encontrar essas respostas e soluções, ampliando-lhes horizontes, auxiliando-os em assessoria mental e afetiva pela promoção de intercâmbios salutares e bem planejados para empreendermos uma nova atividade na seara, visando o fortalecimento pela formação de uma rede de apoio, de oficinas de ideias. O conhecimento que capacita o homem para transformações nasce da reflexão. Aprendamos a pensar pelo estudo, vencendo o dogmatismo e a preguiça mental. Aprendamos a reinventar as informações que adquirimos, transformando-as em saber operante, dinamizador das mudanças necessárias em direção ao crescimento individual e grupal. O que faz uma oficina? Reparos, consertos, trocas de peças, regulagens, revisões. Nos dicionários humanos a palavra oficina significa lugar onde se verificam grandes transformações. Esse é o sentido que melhor se ajusta a nossos conceitos. Oficinas permanentes de ideias e intercâmbio tornam-se imprescindíveis nessa hora que passa, arregimentando laboratórios de troca e reinvenção do agir, fortalecendo as bases, estimulando os caminheiros, propondo metas, vencendo o marasmo em parcela considerável das casas. Como formar uma equipe? Como mantê-la? Como superar suas lutas? Quais as prioridades da casa espírita? Como trabalhar o afeto no centro? Como elaborar e executar um planejamento? Como fazer uma avaliação? Podemos mudar tudo no centro. Quais as macro-tendências atuais para os centros espíritas? Como motivar grupos? Quais tarefas cada agrupamento tem condição de realizar? Como reestruturar um trabalho para a aquisição da qualidade? Por onde começar tudo? Assim como mencionamos, na parte primeira dessa obra, que o centro espírita tem importante papel social no desenvolvimento do afeto, não podemos deixar de frisar que muitos centros não passam de casas, em razão disso, precisam transmudar-se em grupos para desempenhar semelhante missão. Daí insistirmos com veemência pela criação de laços afetivos entre os membros das organizações espíritas, entendendo que nessa medida teremos a salvaguarda para os demais investimentos. Mas então persiste a pergunta: como trabalhar o afeto nas casas? Oficinas permanentes de ideias. Meditem. Capítulo 23. Calabouço dos sentimentos. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. Contava-se na Idade Média, em determinada região europeia, que um suzerano odiento tinha por vício separar homens apaixonados de suas mulheres amorosas, e deixá-los morrer em um calabouço, à míngua de água, pão e luz, para que pudesse amparar suas pobres viúvas solitárias e torná-las suas vassalas preferidas. Dizia-se que ele fez centenas de prisões, destruiu várias famílias e vivia refestelando-se na sexualidade e cortesias insaciáveis de suas companhias femininas. Certo dia, no entanto, quando foi descoberta a trama, as mulheres revoltadas, informadas de que o suzerano era o criminoso de seus esposos, em inteligente armadilha, trancafiaram também o senhor no calabouço. Entretanto, a partir daí, passaram a viver de insatisfações e tristeza até a morte, porque se sentiram presas de um passado infeliz que jamais lhe saía da memória, vivendo por entre o ódio, a insegurança e a saudade.
Conquanto dramática, é bem essa história de quase todos nós em assuntos da vida sentimental: o narcisismo, a volúpia sexual, o egoísmo e o prazer gerando medo e frustração, culpa e mágoas, dilacerando corações e arruinando lares e sonhos. Por completa insanidade da razão, em crises de paixão e libidinagem, muitas vezes espezinhamos o amor alheio em impiedosa